Beloved friends, Amados brothers and amigos, sisters in Christ, irmãos e irmãs this is em Brother Cristo, Frank speaking to you este é o irmão from Frank the falando a International vocês Mission do Center Centro in Missionário Krefeld, Internacional Germany. em Krefeld, It's always a Alemanha. privilege É to sempre um speak privilégio about the Lord, falar sobre o about His Senhor, promises, about sobre the as suas second coming promessas, of Christ, sobre a segunda vinda de including Cristo, the evangelistic part, incluindo a the parte teaching evangelística, the a parte de prophetic ensinamentos, a And we parte do call profética. this E nós ministry chamamos esse ministério apostolic, prophetic, profético apostólico, because the church of the porque living God a igreja is do based Deus vivo upon the Old está and the New fundamentada Testaments. no Antigo e no Novo All the Testamento. promises given Todas in as the Old promessas Testament dadas no Antigo find Testamento their fulfillment encontram in the seu course cumprimento of the New no decorrer Testament. do Novo And the Testamento. Apostle Paul E o apóstolo emphasizes Paulo and says, enfatiza "We are e diz, built upon the foundation edificados sobre o of the fundamento apostles and dos prophets, apóstolos e dos Jesus profetas, Christ being sendo the o chief próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. into E se what the olharmos Apostle Paul has naquilo que o written apóstolo Paulo to escreveu the churches in às his igrejas day, no seu dia, in Colossians, como por exemplo em chapter Colossenses 1, capítulo he 1, speaks about ele the fala things which sobre as are coisas given to us in que Christ, são dadas para nós em Christ Cristo, to be e the Cristo head of the body sendo a cabeça of the do church. corpo da And igreja. friends, E we amigos, have to have our personal nós temos que experiences ter as with nossas the experiências Lord. pessoais It com o cannot Senhor. only be a teaching Não pode about ser somente um being born ensinamento again. sobre It ser must nascido de be novo. the Tem que experience. ser uma Everything experiência. must be Tudo connected tem que to estar reality. ligado friends, com a If we realidade. speak E amigos, about the second se coming falamos of Christ, sobre a segunda we vinda de must Cristo, also speak nós temos about também the que calling falar out sobre o of the chamado true para fora elect, dos who are verdadeiros the eleitos, only ones who hear que são what the os Spirit únicos que says de fato ouvem unto o que o the Espírito churches. diz All às the igrejas. rest will listen Todo o to resto what the churches ouvirá say, to o what que as this igrejas church or the dizem, church o que you esta belong igreja, to o que says. a igreja que And você if you pertence watch diz. carefully, Mas se those você olhar churches cuidadosamente in estas apostolic igrejas times em tempos were under the apostólicos leadership of the Holy estavam Spirit. sob o direcionamento And do then, of Espírito course, Santo. after E some então, years, claramente, após brothers alguns came anos, introducing irmãos different vieram, introduziram teachings. And diferentes friends, ensinamentos. if we look E amigos, into se nós the olharmos beginning, para friends, dentro do princípio, amigos, just in the creation, já as na it was criação, in the Garden of como Eden, foi no before Jardim do Éden, humanity antes really started, que a humanidade tivesse the começado, enemy came to o inimigo visit in the veio Garden of Eden, para visitar And no Jardim he do Éden. had found E ele somebody he could encontrou talk to. alguém And friends, para o qual podia falar. we E have amigos, to understand, nós temos que if we compreender, don't obey, se nós the voice não of God, obedecermos we are à voz de going to Deus, obey nós the voice vamos of the obedecer enemy. à voz And do the inimigo. original word of God E a is palavra given original unto de us, Deus by which foi dada we para must nós, live. And every pela qual nós temos que interpretation viver. E cada is interpretação somehow against é, de the alguma forma, original contra word of God. a Now, for original instance, palavra de if Deus. I take this book, Agora, por exemplo, the Bible, se eu tomar este livro, I know a Bíblia, that everything written in eu this sei book que tudo que está escrito nesse is livro from God and é brings us de back Deus to God. e nos traz No de volta a Deus. interpretations, Não no interpretações, explanations, não explicações, the original somente word of a God. palavra But if I original take de such a Deus. catechism Mas se eu tomar and tal look catecismo from beginning to the end, e olhar these are the desde o começo teachings até o of fim, man, esses são ensinamentos de homens, explanations, explicações, interpretations. And then if I interpretações. would ask you,
taking E se eu perguntasse these você, two books, pegando esses one dois into this livros, hand and one um into nesta this, mão e o what outro should I nesta mão, decide? o The que eu deveria decision is decidir? already made. A decisão This já foi will be feita. closed forever, Este and aqui this será will fechado be para sempre opened forever. e este And friends, estará aberto I para have sempre. to E amigos, emphasize, eu whether tenho que you enfatizar, like it or not, whether seja que you você goste ou agree não, or not. seja que você esteja de Now, acordo ou não, before the return of Christ, agora, antes the do New retorno de Testament Cristo, believers, os crentes do Novo those Testamento, who believe aqueles Christ, que creem not a only in Cristo, Christ, não but who em believe Cristo what Christ somente, said, mas que creem o not que only Cristo believe disse. in God, Não somente but creem believe em Deus, what God mas creem said. o que Deus disse. Abraham did not Abraão just believe in não God, somente creu he believed em Deus, what God ele said, creu and o he que saw Deus the promise disse fulfilled. e ele viu The a same promessa se must cumprir. be today. O mesmo tem que ser Everybody hoje. believes in Todos God, creem em Deus, but gives the mas dão explanations as of a church explicações of his own. de uma igreja ou por si mesmos. E amigos, Please, o tempo be not chegou. angry. Por favor, não esteja irado. Like the O Apostle tempo chegou. Paul is writing Como o apóstolo in Paulo Galatians chapter 1, escreveu em Gálatas, that capítulo there's 1, only one true gospel que há somente um único verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, of God. o Filho de But he Deus. also writes, Mas ele também escreve, if an angel mesmo from heaven que um anjo viesse dos and céus preach another e gospel, pregasse he outro will evangelho, be accursed. seria And friends, amaldiçoado. today I'm not E judging amigos, hoje eu não estou julgando. with a Eu broken digo isso heart. com o coração Everybody partido. has changed Todos the original mudaram gospel, the o evangelho original, teachings. os I ensinamentos usually originais. say E eu usualmente the digo, first and the last sermon o primeiro e o último sermão têm que ser iguais. O primeiro e o último batismo na água têm que ser iguais. Se eu hoje batizo diferentemente em comparação com o apóstolo Pedro, o evangelista Filipe ou o apóstolo Paulo, se eu batizar numa tradição de igreja, ao invés de no nome do Senhor Jesus Cristo, aonde eu deveria ser colocado, aonde a Bíblia me coloca. Por exemplo, como dissemos no último sermão, que todos que batizaram na igreja primitiva em dias apostólicos batizaram de acordo com a grande comissão dada em Mateus 28, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque este é o nome da aliança do Novo Testamento. Nenhum outro nome na terra ou debaixo do céu foi dado a nós, exceto o nome do Senhor Jesus Cristo. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim, o apóstolo Pedro compreendeu por divina revelação que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E amigos, se você somente tomar a letra mata. Você tem que ter o Espírito para mostrar a você o significado daquilo que o nosso Senhor disse. E por isso, você tem que ir de Mateus 28 para como o batismo foi feito através do livro dos Atos e até em Romanos 6 e todos os outros tempos. Mas isso pode ser pregado 1000 vezes e pessoas permanecem em suas tradições. E de novo, eu tenho que dizer que se nós adoramos a Deus, nossa adoração é em vão. Se nós permanecermos nas doutrinas de homens e nas tradições
tradições religiosas. Marcos, capítulo 7, versículo 7. E você pode até voltar a Isaías 29, onde o mesmo foi dito. E aqui, em Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo afirma, no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Como eu posso agradar a homens e Deus no mesmo tempo? É impossível, é impossível. Assim, minha decisão, pela graça de Deus, é agradar ao Senhor, meu Salvador, que deu a sua vida para me salvar, para salvar você, que derramou o seu sangue. Nós somos preciosos nos olhos de Deus e por isto Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Assim, de volta aos ensinamentos originais, de volta à Bíblia, de volta às doutrinas dos apóstolos. E amigos, nós temos que pesquisar nas Escrituras para estarmos certos que nós não estamos sendo pegos nos nossos próprios caminhos, na nossa própria vontade, nas nossas próprias tradições, e também não criticando, mas porque eu viajo por toda a terra. Quantas vezes, devo dizer ou não, eu fui perguntado, você crê no Evangelho da prosperidade? Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, mas eu não creio nesses super extraordinários evangelistas que fazem comércio, que tornam a si mesmos milionários, multimilionários, pregando um evangelho da prosperidade, iludindo o povo. E amigos, não, eu jamais preguei sobre dinheiro, eu jamais tomei uma oferta na minha vida, eu jamais apresentei um programa, sequer uma vez, nos últimos 47 anos e mais anos ainda. Não, eu simplesmente prego a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, voltando de novo ao pensamento principal, o retorno de Cristo. Nossa preparação para encontrar o noivo quando ele vier, de estarmos prontos. Nós temos que dizer isso e repetir novamente. Mateus 25, em breve será história. 1 Coríntios 15, em breve será história. 1 Tessalonicenses 4, em breve será história. O retorno do nosso Senhor é iminente. Os sinais do tempo falam uma língua tão alta e definida que nós não podemos fechar os nossos olhos ou os nossos ouvidos para aquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Como nosso Senhor predisse em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e aos Tessalonicenses repetidamente o que aconteceria no tempo do fim. Pessoas se afastariam da verdade. Você pode ler todos esses capítulos. Mas então, de novo, nós temos a promessa que antes do grande e terrível dia do Senhor, antes que o tempo da graça termine, antes que o dia da salvação termine, Deus prometeu enviar uma mensagem profética para nos trazer de volta a palavra de Deus.
E amigos, deixe-me dizer isso. Quando Deus fez a promessa a Abraão, após 400 anos, eu trarei o povo para fora do cativeiro. Quando este tempo chegou e os 400 anos haviam passado, o Senhor Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, dando-lhe a comissão, dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo, eu me lembrei da minha promessa, eu estou enviando você e eu estou indo com você. Se você for através do Antigo Testamento, cada vez quando o Senhor fez a promessa, Ele cumpriu essa promessa. E então, nós vemos como os profetas foram usados por Deus justamente até Malaquias para predizer o que aconteceria. E lá encontramos as duas promessas. No capítulo 3, eu enviarei o meu mensageiro adiante da minha face para preparar o meu caminho adiante de mim. Mas no capítulo 4, eu vos enviarei o profeta Elias antes que o grande dia venha. O ministério de João Batista foi 2000 anos atrás. E o sol não se tornou ainda em trevas e a lua em sangue. Mas a promessa que Deus enviaria alguém como Elias para restaurar todas as coisas. Você abriria a sua Bíblia? Você estaria pronto para ler Mateus 17, 11? Em verdade, eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Certamente, é fácil dizer, isto se cumpriu no ministério de João Batista, mas João Batista, em João capítulo 1, a partir do versículo 19, foi perguntado: você é Cristo? Ele disse: não. Você é aquele profeta? Ele disse: não, eu não sou. Você é o Elias? Ele disse: não, eu não sou. Quem é você? E no versículo 23, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Amigos, cada homem de Deus conhece a sua posição, sua parte no plano de salvação. E eu simplesmente tenho que compartilhar com você. Quando o irmão William Branham recebeu o chamado divino, a divina comissão, e lhe foi dito, como João Batista foi para ser precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto foi em junho de 1933. E agora nós estamos em 2010. E creio em mim, meus amados amigos, mesmo na minha última viagem a Camboja, a Phnom Penh, e aos países vizinhos, especialmente Laos. Então você encontra pessoas do pleno evangelho, maravilhosas assembleias, com música, maravilhoso. E eles jamais ouviram sobre o que Deus fez no nosso tempo. Jamais ouviram sobre as promessas para este dia, mas alegam adorar a Deus. Adorar a Deus. E alguns podem cantar por mais de uma hora. Eu estava tão desencorajado de chegar a saber que pessoas são mantidas nas trevas com música, com movimentos maravilhosos para frente e para trás, e alegando de serem guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não engana você. O Espírito Santo não te mantém nas trevas. O Espírito Santo guia você para as promessas de Deus,
para a verdade Therefore, da palavra de if you Deus. don't know E por isto, what God se promised você for não our sabe time, o que Deus if you prometeu don't para o nosso understand tempo, and don't se você não participate compreender e in não what God participar is doing daquilo right now, que how Deus can you está claim fazendo to be justamente a child agora, of God? como você How pode can you afirmar claim de ser um to filho de be Deus? in the kingdom Como você of pode God? afirmar How can you de claim estar no to be reino in de the Deus? church Como of você Jesus pode Christ? afirmar de estar And na how igreja de Jesus could you Cristo? even claim to be E como part você pode of the ainda bride of Jesus afirmar Christ, de ser of parte whom da the noiva scripture de says Jesus Cristo, in do Revelation qual a Escritura chapter diz 19, em Apocalipse, verse 7, capítulo and his 19, bride versículo has 7, made e a sua herself noiva ready. se Who are preparou. they who are now listening Quem são to the esses voice, to que the estão last ouvindo message? agora para a voz, Behold, para a última the mensagem? bridegroom cometh. Eis Go o ye noivo out to meet sair him. ao seu What does it encontro. mean, go out? O You que have to significa go isto? to 2 Sair. Corinthians Você tem que chapter ir 6. a 2 Coríntios, Ye, my people, capítulo come 6. out from Meu povo, among them. sair And friends, do meio let deles. me tell you this. E amigos, We have to come out deixe-me dizer from isto a all você. Nós temos que denominations sair de who todas are as denominações joining in the World que Council estão of se unindo Churches ao and Conselho look Mundial back das Igrejas, and go back to Rome. estão We're not going olhando back para to trás, Rome. indo de volta a Roma. We're Nós going não back estamos to indo de volta a Jerusalem. Roma. We're Nós going estamos back indo to the de volta a original Jerusalém. teachings. Nós estamos indo de volta And aos ensinamentos originais. You have to E amigos, believe this. você I tem say que this crer isto. in the name Eu digo of the isto Lord. no nome We're not do only Senhor. in the end Nós time. não somente estamos We are no at tempo the do fim, end nós of the estamos end time. no fim And the do return tempo of do fim. Christ is imminent. E o retorno de Cristo Look to the Middle é iminente. East. Look to Olhe para o Jerusalem. Oriente Médio. Look about Olhe the para Jerusalém. negotiations. Olhe What sobre should as be negociações, done and what should be agreed o que on. deve ser feito Look into e no all que the deve earth. ser Look at feito acordo. Haiti. Olhe para Look at toda a Port-au-Prince. terra. Olhe para o Haiti. Look Olhe at para the Port-au-Prince. earthquakes which have Olhe happened para os in the terremotos last few que years. aconteceram The whole nos earth últimos is anos. shaking. Look at the A terra wars. completa está estremecendo. Look at the terror. Olhe para as guerras. Every day, Olhe para o every terrorismo. day, you Todos have os dias, news. todos os dias, Something você happens tem every notícias. day, every day. Algo And our acontece Lord todos os said dias, 3 todos os times, dias. E nosso Senhor "When disse you 3 see vezes: all these things assim that I também vós, foretold, quando virdes I todas predicted, essas coisas come que to eu pass. predisse, Then you know sabei the time is near, que o tempo even está at próximo, the door." And às especially portas, the gathering e especialmente of the people o ajuntamento of Israel from do about povo de Israel, 150 de acima de nations, 150 nações, returning to the promised land. retornando And let à me terra say this prometida. again. The E ministry deixe-me of the dizer two isso prophets novamente. will O be in ministério dos Jerusalem, 2 profetas and they have to será come em back Jerusalém. from all countries E eles têm on que earth, voltar de todos be os there. países da terra and the promises para will estarem be lá fulfilled to quando them. as promessas And we from the serão nations cumpridas para must eles. be E in nós, the das promised nações, word for temos this day. que estar na We palavra must prometida have para esse the dia. chance Nós temos que ter to be a chance included in what God de sermos is incluídos doing naquilo right now. We're coming que out Deus está fazendo of all justamente agora. denominations, of Nós all estamos saindo de churches, todas as denominações, believing de todas as the word igrejas, of God crendo as the only na palavra de absolute Deus that we como respect. a única absoluta coisa que nós respeitamos. Céus e terra The passarão, word of God remains mas a forever. palavra de Deus So, dear permanece eternamente. Assim, amados amigos, Bypass you, não deixe isto passar ao largo de você. be placed as a Deixe seed isto into your ser colocado como uma semente no seu coração. Believe the scripture. Creia a Deus. Creia nas Escrituras. Prepare-se, prepare-se For the moment para estar when pronto the trumpet para o momento shall sound, quando a and the dead in trombeta Christ ecoará will rise, e os and we mortos em Cristo who are ressuscitarão. E nós que estivermos and vivos together seremos we shall be transformados taken e up. juntos If you nós hear seremos levados his para voice cima. now, Se você ouvir a sua voz agora, então você ouvirá a sua voz he no will momento come. If you don't quando hear it ele now, retornar. you will not Se hear você não ouvir it agora, then. você não ouvirá-la então. May he be with Que you. Deus te I abençoe. don't
Que Ele esteja com você. Eu não desejo agradar a homens, eu desejo agradar a Deus. Receba a sua palavra e as suas bênçãos. Deus esteja com você, no santo nome de Jesus. Amém.